Aleluia. Rafael é um grande amigo, né, que Deus colocou na minha vida, me abençoa muito e eu sou muito feliz por estar recebendo ele aqui na nossa igreja mais uma vez. E eu tenho certeza que Deus vai usá-lo poderosamente para ministrar no teu coração. Então esteja atento a tudo que Deus tem para falar contigo nesta manhã. Esteja ligado, aleluia. Esteja no 220, aleluia, porque Deus vai bradar com você nesta manhã. Deus vai falar com você. Estenda sua mão para cá, por favor, abençoa a vida do nosso irmão. Amém. Eterno Deus, nós te glorificamos e te exaltamos, Pai, pela vida do teu servo, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa usá-lo poderosamente nesta manhã. Usa o teu filho. Ministra em nós, ó Pai, o teu querer e a tua vontade, Senhor. Pai, que tudo que for feito aqui, tudo que for falado hoje, seja para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Usa o teu servo. Assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por estarmos aqui nessa manhã, glorificando, bendizendo o santo nome de Deus, né? Me sinto muito feliz por estar aqui com os irmãos. Eu não vou me delongar, mas abram suas Bíblias, Evangelho de Lucas. São Lucas, capítulo 6, versículos 46 ao 49. Enquanto os irmãos vão procurando, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao meu grande amigo, o presbítero Kleber, que foi a ponte. E mais uma vez eu estou aqui juntamente com os irmãos. Nessa manhã, quero agradecer também ao anjo da igreja, que é o pastor Carlos, que não está aqui, a sua digníssima esposa, aos obreiros, que me receberam muito bem ali, a todos os irmãos da igreja, cada um que entraram por aquela porta, me cumprimentaram. Então a gente se sente mais tranquilo, a gente se sente mais à vontade, né? É a segunda vez que eu estou vindo aqui também no mesmo tema. Família é um tema muito importantíssimo para uma época chamada dia de hoje que estamos vivendo. Todos se encontraram? Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49, que diz: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a sua queda. Tome seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido por todos, né? Jesus estava concluindo o seu mais importante discurso, conhecido como Sermão do Monte, e ele começa a discursar para uma multidão e para os seus discípulos, e nesse sermão ele faz uma comparação de uma construção para ensinar uma verdade espiritual. Nessa parábola são destacados dois personagens, um homem prudente e um homem insensato. Os dois tiveram a missão de cada um deles construir uma casa. O homem prudente, que significa inteligente, que significa sábio, edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, o homem insensato, louco, tolo, ele edificou a sua casa sobre a areia. O que Jesus ele quer dizer com essa parábola? Tanto no início
na parte final, ele explicou o que representava esses dois personagens. O prudente representava todos aqueles que ouvem a palavra e põem em prática. Agora, o insensato é aquele que ouve a palavra e não as pratica. E esse texto, ele traz para cada um de nós riquíssimas lições. Não precisa ser nenhum teólogo, exegeta, para poder entender esse texto. Esse texto aqui, ele é bem simples. Ele também pode ser aplicado ao tema que foi colocado nesse culto, que é o tema chamado família. Sabemos que família não vem pronta, família se constrói. E esses dois tiveram a missão de cada um deles edificar a sua casa. Nós vemos no texto que Jesus, de uma forma, ele estava preocupado com a multidão que estava ouvindo a palavra, mas não estava colocando em prática, não estava exercendo aquilo que eles estavam ouvindo. Então Jesus, ele traz para essa multidão uma exortação. Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Então é uma exortação que Jesus, ele está trazendo aqui ao povo. Mas algumas coisas que precisamos entender: que primeiro, as duas casas foram erguidas no mesmo solo. Segundo, aparentemente iguais. E terceiro, a tempestade veio para as duas casas. Por que, Rafael, você disse que as duas casas foram edificadas no mesmo solo? Porque, primeiro, eles estão ouvindo a mesma palavra, o mesmo ensinamento. Não é um ensinamento aqui diferente, mas as duas foram primeiramente erguidas sobre o mesmo solo. A diferença do prudente é que ele cavou bem fundo e lá lançou os seus alicerces. Talvez quem passasse assim, olhasse, as duas casas são iguais, as duas casas não tem diferença nenhuma, mas o que mantinha aquela casa de pé, aquilo que estava embaixo, que estava fazendo a diferença em toda a casa. E esse homem aqui, ele está ouvindo a palavra de Jesus e não está colocando em prática. Então Jesus, ele traz essa exortação: por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazes o que eu digo? Quando nós viemos para a igreja, ouvimos a palavra e permanecemos da mesma forma, nós não somos diferentes das pessoas que estão lá de fora, porque as pessoas que estão lá fora também chamam Deus de Senhor. E quem vem para a igreja e não pratica a palavra de Deus é semelhante aos que estão lá fora. Então Jesus, ele está dizendo: não me chamem de Senhor, Senhor, se vocês apenas ouvem e não praticam. Então isso daqui é uma coisa para a gente ficar alerta quanto a isso. E os dois começam a construir a casa. Só que eles tinham uma planta. A planta é a palavra de Deus. A planta eram as palavras de Jesus. Mas o insensato, ele decidiu construir do jeito dele. E a nossa vida não é regida do nosso jeito. A nossa vida é regida pela palavra de Deus. Me permita conjecturar aqui nessa manhã. Talvez o insensato, pelo fato dele não ter feito o alicerce, talvez a casa dele ficou pronta na frente do prudente. Por quê? Ele não precisou fazer esforço, ele não precisou cavar bem fundo. Então, pela lógica, a casa dele ficou pronta mais rápido na frente do prudente. Talvez um desavisado estava passando, olhava assim: rapaz, você foi mais esperto do que o outro, você gastou menos, você foi mais rápido, eu acho que eu vou te acompanhar. Qual é o segredo? Mas nem tudo aquilo que parece ser certo significa ser certo. Aprenda isso. Certa feita, um homem disse assim: eu estou na igreja,
eu não perco o culto, mas existe uma coisa, eu moro junto com a minha companheira, mas eu não casei. Aí certa feita eu perguntei para esse rapaz, mas por que você não casou? Aí ele disse assim para mim, é porque se eu casar, eu perco a pensão. Então, é uma pessoa que está construindo a casa dele da maneira dele, do jeito dele. Isso é perigoso. Por que isso daqui é perigoso? Porque a qualquer momento a tempestade vem, porque a qualquer momento a chuva, os rios, os ventos vêm. E essa casa grande vai ser a sua queda. Mas aqueles que estão edificando a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, a rocha inabalável, pode vir os ventos, pode vir a chuva, pode vir os rios, porque essa casa permanecerá de pé. A casa edificada sobre a rocha não é o que você ouve, o que você vê na internet. Você vai lá, digita no Google, casa edificada sobre a rocha. Aí você olha assim, aparece logo uma casa em cima de uma rocha ou de uma muralha. Não é nada disso. A casa foi construída na terra, mas a diferença é que ele cavou até achar a rocha. E quando ele achou a rocha, ele lançou os alicerces. Isso daqui está no texto, versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, abriu bem fundo e pôs os seus alicerces. A diferença está aí. Salmo 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 6, versículo 3: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Quer ter uma família abençoada, quer ter um casamento abençoado, quer ter um namoro, um noivado abençoado? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Aleluia. E eles tiveram que erguer as suas casas. Mas perceba que enquanto a tempestade não chega, a casa do insensato está de pé. Quando Jesus ele repreende esse homem, ele chama de insensato. Jesus, em outras palavras, estava dizendo assim: esse cara é louco, esse cara é tolo. Ele não tem juízo. Por quê? Ele está edificando a casa na areia. Não tem alicerce, não tem fundamento, não tem base, está sem estrutura. É por isso que Jesus chama ele de insensato. Ele aqui está vivendo uma vida de aparência. Porque enquanto a tempestade não chega, a casa dele está de pé. E quantas pessoas, talvez, até mesmo dentro das igrejas, estão vivendo uma vida de aparência? Você está me vendo aqui pregando, eu já te vi louvando, eu já te vi adorando, mas será que tem fundamento aí? Será que tem fundamento aqui? Fundamento é algo que ninguém vê, mas só Deus. Mas quem está de fora está vendo o seu exterior. O que é o meu exterior, Rafael? O meu exterior é o que eu estou fazendo aqui. Só Deus sabe o que eu sou quando eu entro dentro do meu quarto. É a minha intimidade. O alicerce é a sua intimidade. O alicerce é a nossa intimidade. Algo que ninguém vê, mas Deus vê. E eu queria te dizer uma coisa por essa manhã. Cuidado em trabalhar para o reino, mas não se envolver com o dono do reino. Como pode isso? Tem. Eu estou aqui pregando. Você estava aqui louvando, adorando. Você está se envolvendo com as coisas do reino. Mas chega em casa, será que oramos? Será que buscamos intimidade com Ele? Será que lemos a palavra
e praticamos a palavra, é por isso que eu digo, cuidado em se envolver com as coisas do reino e não se envolver com o dono do reino. É muito bom sim, você tem que se envolver com as coisas do reino, mas melhor ainda é se envolver com o dono do reino. E aqui continuando, ele está vivendo de aparência. E a Bíblia diz aqui que veio a chuva, veio os ventos e o rio, e grande foi a sua queda. Mas ele teve a oportunidade de escolher em fazer o certo e o errado. Ele escolheu o errado, ele escolheu ir pelo caminho mais fácil. Cuidado com o jugo desigual. Lá no início que ele teve a oportunidade de escolher, cuidado com o jugo desigual. Cuidado em se relacionar com quem não quer nada com Deus, com quem não quer nada com a obra do Senhor. Cuidado com isso, porque a sua escolha aqui no início é que vai determinar o teu futuro. Cuidado em construir casa sem alicerce. Antigamente, namoros de 8 meses duravam casamentos de 50 anos. Hoje em dia, namoro de 10 anos duram casamentos de 2 anos. Por quê? Muitas pessoas estão construindo a sua casa sem alicerce. E o outro homem está edificando a casa sobre a rocha. Mas o interessante de tudo é isso. Quando ele edificou a casa sobre a rocha, aí veio os rios, veio o vento e veio a tempestade, bateu naquela casa, mas a casa do prudente permaneceu de pé. É por isso que você vê tanta gente por aí, homem que serve a Deus, homem de oração, mulher de oração, família que busca e pratica a palavra, rapaz que luta, que aquela pessoa está passando, que dificuldade no casamento, na família aquela pessoa está passando, que crise ela está passando, mas você percebe que ela continua firme, continua buscando. Por quê? A casa está edificada sobre a rocha. Aqueles lá de fora, olha só, a família dele está em crise, o casamento está em crise, mas ele continua indo para a igreja, ele continua firme. Por quê? Veio os ventos, veio a chuva, veio a tempestade, mas ele está de pé porque os seus alicerces estão sobre a rocha. Agora o insensato que vive de momento é levado por qualquer vento de doutrina, qualquer ensinamento, qualquer tempestade sai da igreja, qualquer tempestade desanima, qualquer tempestade desiste de tudo, abandona a família, abandona filhos, qualquer crise sai de casa. Por quê? Está edificando a casa sobre a areia sem alicerce. Mas quem edifica a casa em Cristo Jesus, pratica a palavra, pode passar por qualquer vendaval, porque a sua casa vai continuar, vai prevalecer de pé. A sua família é alvo das promessas de Deus, a sua casa é alvo das promessas de Deus, o seu lar é alvo das promessas de Deus. Deus quer te ensinar a ser forte no meio desse medo. Deus quer te ensinar a ser forte no meio dessa angústia. Deus quer te ensinar a ser forte no meio dessa provação. Deus quer te ensinar a ser forte no meio dessa crise. Às vezes pedimos isso, Senhor, tira esse medo de mim. E Deus não tira. Deus ele quer te ensinar a ser forte no meio desse medo. É depois da guerra que nós descobrimos aquilo que a gente pensava que nós não tínhamos. É depois dessa crise que você vai descobrir que você era capaz. É no teu casamento que você vai descobrir que o Senhor sempre esteve contigo e Ele não nos abandona. É depois dessa crise. Arabaxuri, Andelabai. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui nesse lugar. A presença
Essa crise não é para te matar, mas é para te deixar mais forte na presença de Deus. Aleluia! Mas nessa manhã, como já foi dito aqui, é manhã de renovo. Mas aqui, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Às vezes é necessário a nossa casa cair. Por quê? Para aprendermos a fazer certo. Talvez a nossa casa ou a sua casa caiu lá atrás, no passado, mas foi necessário, porque se ela não tivesse caído, você não estaria aqui ou não estaria fazendo certo hoje. É melhor nossa casa terrena cair aqui hoje do que a gente esperar a gente partir para a eternidade e perder a nossa salvação. É necessário a sua casa cair para você começar a fazer o certo enquanto estamos aqui nessa terra. O prudente escolheu em fazer a coisa certa, teve paciência para construir e foi constante, não desistiu. Agora, insensato não foi constante, até que começou bem, começou rápido, mas no meio do caminho parou. Deus me trouxe aqui para te dizer: seja constante naquilo que você faz para o Senhor. A Bíblia não fala, ela não diz quantas horas, quantos minutos você tem que orar, mas ela diz: orai sem cessar. Eu estou em casa, eu estou orando. Quando eu estou dentro do ônibus, a minha mente está em Deus, estou orando. Quando eu estou no trabalho, meu pensamento está em Deus. Orar sem cessar não está dizendo para você passar o dia inteiro orando, a noite inteira orando. Não, é você estar ligado 24 horas em Deus. Isso é ser constante. E a Bíblia, ela diz, Mateus, ele simplifica mais. Ele diz que 3 níveis de ataques que as duas casas sofreram. Primeiro ataque, vertical, as chuvas. Segundo ataque, os rios vieram de baixo. Terceiro ataque, horizontal, que foram os ventos. Então estamos vivendo uma época de ataques, de tudo quanto é lado. Mas eu queria te dizer nessa manhã: aqueles que estão edificados sobre a rocha vão prevalecer. A sua casa vai prevalecer, a sua família vai prevalecer, o seu casamento, não importa a crise, não importa as circunstâncias, não importa o momento que talvez esteja passando, não importa o vento, a sua casa vai prevalecer, o seu ministério vai prevalecer, a igreja vai prevalecer, porque as portas do inferno não prevalecerão. Então nessa manhã, continue firme, edificando a casa em Deus, e que possamos sair daqui e que possamos praticar o que estamos ouvindo aqui. O que vai te mudar não é o que você ouve. Você pode ouvir o melhor palestrante sobre família, você pode ouvir o melhor pregador, você pode ouvir todas as instruções do pastor, mas o que vai te mudar não é o que você ouve, mas é o que você pratica aquilo que você ouviu. Que Deus possa nos abençoar por essa manhã. Eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus. Presbítero Cléber. Aleluia. Recebeu, meu querido? Amém. Amém. Abençoe sua casa, sua família. Amém? Em nome de Jesus. Não sai daqui hoje pensando como está edificada a sua casa. É tempo de rever os nossos conceitos e aquilo que pareceu estar fora, vamos alinhar de acordo com a vontade de Deus, para que quando vier o vento, quando vier a chuva, quando
espero que a nossa casa possa ir. Amém?